Concorda? Vamos lá, vamos começar. Primeiro, em uma única palavra, qual é o segredo para se apaixonar pela Bíblia? Qual foi a palavrinha que eu falei? Qual é o segredo? Ler não, uma palavrinha. Quase. Mas eu usei uma palavrinha. Quem falou? Intimidade. Esse é o segredo de se apaixonar pela Bíblia, intimidade. E são 3 coisas que a gente faz para adquirir intimidade em relação à Bíblia. O que é? Ler, estudar, meditar. A Bíblia só lê é muito raso. Tem que ler, meditar e estudar. Ler, meditar e estudar. Próxima pergunta. O que significa a palavra evangelho? Boas novas, muito bem. Ou boa notícia. Os evangelhos são originalmente anônimos. O que isso quer dizer? Por quê? Eles não se identificaram em seus textos. Muito bem, eles não se identificaram em seus textos. Paulo, Paulo, apóstolo de Cristo, ele se identificava, certo? Os evangelistas, nenhum deles se identificaram em seus textos. E o que é tradição oral, gente? Lembra? Quem quer? Isso, é uma forma do povo transmitir de uma geração para outra suas leis, tradições, costumes, histórias, genealogia, de forma oral, de geração em geração, porque a escrita ela não era comum naquela época. Então os judeus especificamente, eles tinham essa cultura da tradição oral. Vamos lá, a Bíblia cristã, paralelamente à Bíblia cristã, na Bíblia judaica, o Antigo Testamento equivale a... Quem lembra do nome? Não, quase. Quem falou? Taná. Muito bem, Lulu está participando. É a Taná. E em relação ao equivalente ao Pentateuco, é a Torá. Agora sim, é a Torá. Então, olha só, Bíblia cristã, a judaica é o Taná. Aí lembra que eu falei que é mais ou menos parecido? Não tem a mesma ordem dos livros e nem a mesma quantidade. Por quê? Porque alguns livros nossos, como os profetas menores, que são 12, deles é apenas um. Então está tudo escritinho lá, mas eles resolveram colocar apenas um livro, Profetas Menores. Então por isso que a Taná ela é um pouquinho diferente. O que significa sinóticos? Isso é fácil. Semelhante, ou mesma visão, ou isso, Lu, ou a mesma ótica. E quais são os evangelhos sinóticos, gente? Mateus, Marcos e Lucas. E por que João não é sinótico? Tem passagem que só dele tem. Ele fala de Jesus também, não fala? Fala do nascimento, morte e ressurreição, não fala? Por que ele não é sinótico? Ele é muito diferente. A irmã lembrou, Elisete, 92%, quase 100% de João é exclusivo, só tem João. Apesar de falar de Jesus, apesar de falar tudo que os outros falaram, tem muito mais conteúdo. E João, ele fala de Jesus, porque nós estudamos que sinótico significa semelhante, certo? João fala de Jesus de uma outra ótica. Ele começa diferente, ele desenvolve diferente, ele termina diferente. Então é 92% exclusivo, diferente. Vamos lá, Mateus escreveu para quem? Judeus. E ele queria mostrar Jesus como? O Messias prometido. E Marcos escreveu para quem? Romanos. Vocês estudaram muito bem. E ele queria mostrar Jesus como? Um servo sofredor. E Lucas escreveu para quem? E ele queria mostrar Jesus? Um homem perfeito. Perfeito, tá aí. É isso daí. Apesar dos evangelistas escreverem a mesma coisa sobre Jesus, eles tinham um propósito, um foco, certo? E eles tinham uma direção, destinatários específicos. Tem alguém anotando? Vou esperar um pouquinho e eu já passo. Irmãos, lembre, nós estamos assim revisando a aula passada, tá? Quando eu começar a próxima aula, aí vocês já pegam a folhinha, depois eu vou explicar melhor.
Para quem não estava, começa suas anotações para me entregar no final da aula, tá bom? Vamos lá. Qual dos evangelhos sinóticos foi escrito primeiro? Marcos. Muito bem. Ué, mas se Marcos foi escrito primeiro, por que Mateus começou com Mateus? Exatamente, responderam bem, como se fosse uma transição do Antigo Testamento, porque é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, então entende-se que é como se fosse uma continuação do Antigo Testamento, é como se ele fosse uma continuação, entendeu? Por isso que ele está lá no comecinho, apesar de, segundo a maioria dos estudiosos, tá bom? Não é nada assim 100%, nada, é estudo, então a maioria dos estudiosos acreditam que Marcos foi escrito primeiro. Porém, Mateus está lá antes, no Novo Testamento, o primeiro livro, porque ele cita muito o Antigo Testamento, porque ele quer provar que Jesus é o Messias, então é como se fosse uma continuação do Antigo Testamento. Então, eles acharam que essa disposição ficaria melhor. Tudo bem? Vamos no verdadeiro ou falso. Gente, as fontes de pesquisa que os evangelistas sinóticos utilizaram para escrever os evangelhos foram verdadeiro ou falso? Vamos lá. Entrevistas com testemunhas oculares e não oculares? Hã? Verdadeiro. Utilizaram a técnica da tradição oral para lembrar fatos importantes? Verdadeiro. Todos os três utilizaram apenas um escrito mais primitivo? Falso, não usaram. Somente fragmentos de escritos antigos sobre Cristo? Falso também. Trocaram ideia entre si utilizando os escritos uns dos outros? Eles trocaram ideia entre si? Não. Segundo a maioria dos estudiosos, não. Há controvérsia, a gente não estava lá, não sabia do que era. Então a gente vai acreditar em quem estava mais perto, né? Mateus escreveu muito do que vivenciou, pois ele foi uma testemunha ocular? Foi ou não foi, discípulo? Teve mais algum discípulo dos evangelistas? Dos sinóticos não, né? Mas dos evangelhos teve João. Muito bem, verdadeiro. Mateus e Lucas se basearam em Marcos, que foi escrito primeiro? Eles usaram o evangelho de Marcos? Não? Segundo a maioria dos estudiosos, sim. Por isso que eles acreditam que Marcos foi escrito primeiro, porque pela disposição dos versículos, dos capítulos, eles chegaram à conclusão de que Mateus e Lucas utilizaram dos escritos de Marcos, que foi escrito primeiro, não exclusivamente, tá? Eles não olharam Marcos e foram, vou pegar isso aqui, pronto, fechou, escrevi. Não, usaram também essa fonte para escreverem os seus evangelhos, Mateus e Lucas, tá bom? Mas não, porque ali não está dizendo Marcos não fez isso. Então ali eu quero dizer que os três fizeram, mas Marcos não fez. Segundo a maioria dos estudiosos, Marcos não fez. Ele escreveu primeiro e os outros dois foram lá. Olha isso aqui, tal, entendeu? Para complementar aquilo que eles já haviam pesquisado, tradição oral, entrevistas com testemunhas oculares e não oculares. Eu vejo que, por exemplo, Lucas, eu acho que é o mais fez o evangelho baseado em entrevista. Pesquisa. Entrevistou a mãe de Jesus, eu penso, né? Porque tem muitos detalhes da mãe de Jesus que os outros não têm. E essas testemunhas oculares ele deve ter encontrado quando ele leu Marcos. Inclusive, Conversar com os personagens. a canção de Maria não é linda? Vocês já leram? A canção de Maria é linda, só está lá em Lucas. Para os estudiosos que estão lá no livro do Hernandes, Lucas é a coroa dos evangelhos. Entendeu? Tem gente que é bem apaixonada. Eu, assim, particularmente, o Marcelo prefere João, porque ele é professor de João. E eu prefiro Lucas, porque eu sou professora de Lucas. E Lucas, para mim, é uma poesia. Eu acho Lucas, assim, fantástico. Quando a gente chegar lá, eu tive que, assim, escolher muita coisa, porque Lucas tem um conteúdo bem extenso, né? Fala, Wagner. O livro de Augusto Cury, que ele se converte, acho que é o primeiro livro dele, é baseado todo em Lucas, porque ele era médico e não fazia parte dos discípulos, apesar de Marcos não fazer parte, mas Marcos convivia com ele.
entende que aquela casa lá que, quando Pedro sai da prisão, eles vão lá, era a mãe de Marcos. Não é isso? Sim, senhor. Muito bem. Lembra do testemunho de um príncipe muçulmano que foi obrigado a isso, porque eles vão estudar as outras seitas para eles, né, religiões falsas, e deram um livro de Lucas para ele estudar e ele se converteu? Então, Lucas é todos o evangelho, né, gente? Mas assim, Lucas é fantástico. Reforçando a sua ideia, Lucas, quando era grego, tinha uma cultura humanista, ele prega isso no evangelho. Perfeição. Lucas é que fala de Zaqueu e dos outros. Lucas está sempre dando oportunidade para as prostitutas aparecer para Jesus e ser acolhida, ser recebida, ser considerada. Porque esse tipo de gente naquela época não tinha a mínima consideração, publicanos, prostitutas. É. Então, o evangelho de Lucas ele tem um viés bem humanitário. Verdade. Vamos lá. Tá? Então, beleza. Para quem não estava aqui na aula passada, nossa avaliação é da seguinte forma, uma delas. Já pega uma folha, coloca seu nome, letra bem legível, tá? Os médicos aqui, por favor, se controla. Escreve bem bonitinho para que eu possa entender. E tudo que eu falar de relevante, de importante, que deve ser pontuado, vocês escrevam nessa folha. Não precisa fazer aquele texto enorme, nem encher linguiça, tá? Porque eu sei o que eu falei aqui. Então é para escrever coisas importantes do que eu falei. Vocês vão me entregar no final da aula. E a nossa avaliação é assim. Semana passada nós tivemos, tá bom? O resumo da aula. Teremos em cada aula isso. E eu conto muito também o quê? Participação. Quando a gente fizer as nossas sessões de perguntas, aquelas pessoas estão participando. E durante a aula também nós vamos ter algumas oportunidades de vocês ganharem um ponto. Tá bom? E aí vai ser assim, vai ser acrescentado, não vai ser somado e dividido. Somei lá todas as anotações, deu 9. Ah, mas aquela pessoa ganhou um ponto na aula 2. Aí fica com 10, tá bom? Então vamos lá. O Evangelho do Rei. Vamos começar com Mateus, o Evangelho do Rei. Mateus escreveu para, só lembrando, judeus, para provar que Jesus era o Messias, o Rei. Por isso é conhecido como Evangelho do Rei. E agora vamos ver um videozinho. Por que 4 evangelhos, gente? Não ficaria muito mais fácil um só? Por que não juntaram e fizeram um só, né? Vamos ver? Imagine 4 pessoas em um mundo bidimensional, tentando descrever o exterior de uma casa. E a descrição é dirigida a um grupo que nunca viu essa casa. Tem que não esgotar o assunto, mas aprender. Os evangelhos têm um conteúdo um pouco extenso, né? E nós temos 5 aulas. Não teria como eu trazer aqui capítulo por capítulo, isso ia ser bem maçante, não ia dar tempo. Ia gerar um certo cansaço, um certo desinteresse, eu acredito. Eu, como aluna, penso assim, sempre pensei assim. Então, o que eu vou trazer? Fatos importantes. Não vou esgotar o assunto, não tem como, fica chato também. E eu vou trazer uma forma de uma forma que cause um interesse em vocês, em adquirirem os livros do Hernandes Dias Lopes, outras literaturas, estudarem, lerem, meditarem, porque eu vou trazer aqui alguns pontos importantes. Não é tudo que tem nos evangelhos, não tem como. E eu quero que vocês tenham interesse, que vocês se apaixonem por essa matéria, pela Bíblia toda, né? Mas especialmente por essa matéria, e que vocês tenham vontade de pesquisar mais, assim como eu tive vontade de saber mais a fundo, de ver essas particularidades, essas coisas geniais, por exemplo, lá de Lucas, a genealogia que eu acho genial, as diferenças, as semelhanças, entendeu? Então é isso que eu quero durante as nossas aulas, tá bom? Então, anotem, não precisa anotar assim grandes textos, anota aquilo que é relevante para você memorizar, para você aprender e para eu entender que a aula está sendo bem dada, que vocês estão entendendo, tá bom? Vamos lá. Mateus, olha lá, gente, por que eu coloquei aquilo ali? Tem uma calculadora, carimbo, recibo, dinheiro. Por quê? Porque ele era uma criatura bem agradável. Quem gosta de cobrador de impostos aqui? Filho de Alfeu. Mateus era filho de Alfeu. Foi um dos 12 discípulos de Jesus, como nós já falamos. Ou seja, foi uma testemunha ocular. Ele estava pertinho de Jesus. Olha como Jesus é diferenciado, porque chamou para fazer parte dos 12 discípulos um miserável cobrador de impostos. Também era chamado de Levi. Agora é o momento da gente começar a ler. Abram suas Bíblias lá. Era chamado por Lucas e Marcos de Levi. Mas por que Levi? Vamos ler lá. Marcos 2,14. Quem achar primeiro, lê bem alto, fazendo um favor.
Então, Lucas e Marcos chamam Mateus de Levi. E nós vamos saber um pouquinho mais pra frente por quê. Ele era publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Ou seja, era extremamente odiado. Por quê, gente? Se hoje já é muito difícil a gente gostar de um cobrador de impostos, porque tem o quê? Tem exagero, tem cobranças injustas em algumas áreas, tá? Em algumas áreas do comércio também tem propina, tem corrupção, tem tudo isso, não em todas. Mas naquela época era pior porque, além de tudo, tinha violência, não é? Tinha violência. Se você não paga, você não ia ficar só inadimplente, você ia sofrer muito mais. Então imagina o quanto esse Mateus não era extremamente odiado por seu povo. Por quê? Porque ele era um traidor. Ele cobrava. Quem que mandava na época? Quem que governava? Eram os romanos. E ele trabalhava para os romanos, cobrando impostos injustos sob violência de seu próprio povo. Então imagina, é esse tipo de pessoa que Jesus chamou para fazer parte dos seus discípulos. E o que isso traz para nós? Que o Senhor veio para nós mesmos, para pecadores. E pecadores considerados mais pecadores que os pecadores, porque para Deus não tem diferença, mas para nós tem, não tem? Para mim, eu acho que eu tenho chance de ser chamado também, se Mateus foi. É essa informação que a gente tem, não é? Eu também. Ele estava em seu local de trabalho quando Jesus o chamou. Mateus 9:9. Vamos ler lá. Acha aí, Mateus 9:9. Já fica aberto em Mateus. Como que foi isso? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. Não, Mateus 9:9. Gente, isso não é fantástico? Mateus estava trabalhando, Jesus chegou lá, vem comigo. Ele levantou, assim, o texto é bem assim. Ele levantou e foi. Eu não sei se foi exatamente assim, tão instantâneo, que ele deixou tudo lá do jeito que estava. E os romanos assim, olhando, aqueles outros que trabalhavam lá com ele. Ué, como assim? O que aconteceu? Ele simplesmente levantou e foi. Mas o texto ele é bem assim, não é? Então assim, olha só, se nós respondêssemos à altura para Jesus da mesma forma que Mateus respondeu, mas eu sei que talvez não aconteceu exatamente assim, mas o texto nos dá essa impressão de que Mateus, ele respondeu de imediato, que eu acredito que ele já tinha ouvido falar de Jesus. The Chosen fala isso, mostra isso, né? Ele já estava observando Jesus de longe, ele já estava vendo aquilo que Jesus estava fazendo, ele estava se informando a respeito, e ele estava se sentindo, eu estou perdendo isso. Porque eu não só estou fora, como eu estou do outro lado. Eu estou do lado daqueles que estão judiando do meu próprio povo. E quando Jesus olhou para ele e chamou, parece que ele estava só esperando. Eu vou agora. Ele só estava esperando esse convite. Isso mostra que quando nós estamos em pecado e temos essa consciência, basta um olhar de Jesus e a gente vai. Mas quando estamos revestidos de justiça própria, nós não achamos que somos tão pecadores assim. Então Jesus pode esperar. Porque afinal de contas, eu sou religiosa, afinal de contas eu leio a Bíblia, eu pago, eu devolvo o dízimo, não é? Então essa é a característica de Jesus, chamar aqueles que têm consciência de seu pecado. E a resposta geralmente é imediata, e é 100%, é intensa. Você falando aí, na parte aí, eu imagino assim, ele pescando e aí visualizando aquela panorâmica todinha ali, onde Jesus estava, onde passava, onde permanecia, e ele falou assim, se eu ao menos tiver uma chance dele falar algo para mim, eu vou dizer o que diz Isaías. E foi isso que aconteceu. Eu penso que ele já tinha ouvido falar muito de Jesus. O único autor dos sinóticos, como eu disse, que foi testemunha ocular do que escreveu, sinóticos, né? Porque dos evangelhos, João também foi discípulo de Jesus. Tá. Mateus, ele é mencionado nos evangelhos sinóticos, em Mateus 9, em Marcos 2, em Lucas 5. Só para constar, Marcos e Lucas, aí vamos explicar agora, o chamam de Levi. Rienecker sugere que Mateus certamente foi um segundo nome que o Senhor deu ao publicano por ocasião do seu chamado, porque Mateus significa dádiva de Deus. O Senhor tinha assim, esse hábito de mudar os nomes, não tinha? Abrão virou Abraão, Saulo virou Paulo, então Levi virou
Mateus, que significa dádiva de Deus. É digno de nota, gente, olha isso aqui, que em todas as outras listas de apóstolos, o nome Mateus aparece sem o título publicano. Somente o próprio Mateus conservou essa descrição de sua profissão para evidenciar que Jesus chamou pecadores, e especialmente aqueles que eram considerados mais pecadores que os pecadores comuns. Para Deus não tem diferença, mas para o homem tem. Né? E Mateus, ele era extremamente odiado, ele era um traidor, ele era considerado não só um corrupto, mas um assassino. Porque todos os publicanos na época eram considerados assassinos, extremamente excluídos do seu povo, judeu, né, no caso, Mateus, e também das sinagogas. Aqui, como eu disse, ele era odiado pela comunidade judaica, e não era para menos, né? Um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, judeu principalmente, era considerado um traidor, pois ele colaborava com Roma em extorquir o seu próprio povo. E os publicanos eram tão odiados pelos judeus que classificavam como ladrões e assassinos, negando-lhes a participação em tudo, inclusive nas sinagogas. Eles eram excluídos, traidores, miseráveis, assassinos. Imagina o ódio das pessoas por esse tipo de pecador. Mas Jesus o amou. Jesus o amou. Mateus ofereceu uma festa para Jesus. Abre lá, gente, Mateus 9:10. Assim que ele teve seu encontro com Cristo, ele demonstrou amor amor aos outros publicanos, abrindo sua casa para recebê-los, para que eles também pudessem ouvir de Jesus. Lê lá para mim, Mateus 9:10. Então Mateus, ele queria levar aos seus amigos publicanos a mensagem. Eles queriam que eles também participassem dessa festa do Evangelho, das boas novas. E aí ele fez uma festa e convidou também os seus amigos para ouvirem Jesus, para que também fosse revelado a eles o que foi revelado a ele. A data que foi escrita a Mateus, tá? Provavelmente 60 a 65 antes de Cristo. Quer dizer, desculpa, depois de Cristo. Por quê? Um fato importante, que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele profetizou a destruição de Jerusalém, que seria em 70 depois de Cristo. E Mateus, ele não mencionou o acontecimento desse fato. Então entende-se que foi antes que ele escreveu, porque senão ele teria mencionado, certo? Porque foi um fato muito importante. Então por isso que a data dos evangelhos geralmente são assim, 55, 65 depois de Cristo, em média. Eles não têm assim uma data certa, uma certeza. Mateus tem 28 capítulos e 1071 versículos. Gente, de todos os evangelhos, em número de capítulos, Mateus é o maior, tá bom? Em número de capítulos, até João. João tem 21, Mateus 28. Marquinhos tem 16, é o menor. E Lucas tem 24, tem 4 a menos que Mateus. Porém, em número de volume, de tamanho, Lucas é maior. Tá? E número de versículos também. Lucas tem 1151 versículos, ao passo que Mateus tem 1071, apesar de ter mais capítulos. Então, os estudiosos entendem que Lucas é o livro mais volumoso, não só dos evangelhos, mas de todo o Novo Testamento, em termos de volume. E é isso. E Marquinhos, eu chamo de Marquinhos, que é para vocês decorarem também. Marquinhos é o menor. Ele tem 16 capítulos, 678 versículos. Ele é o menorzinho. A aula de Marcos, vocês vão perceber que ela é bem chutinha. Já Lucas, eu tive que escolher algumas coisas. Não tinha como colocar tudo aquilo que era legal, tudo aquilo que era extraordinário de Lucas, porque já é bem mais volumoso. Propósito e destinatários. Entende-se que o objetivo de Mateus, repetindo para a gente nunca mais esquecer, era mostrar Jesus aos judeus como cumprimento da grande profecia bíblica, sendo o Messias prometido no Antigo Testamento, o rei de Israel. Os judeus creram na mensagem? Mateus, um judeu, certo? Escreveu para os judeus. E antes de escrever, durante um certo tempo, depois da morte de Jesus, eles foram proclamando o evangelho
verbalmente, contando tudo aquilo que aconteceu. E estava fresco na memória, estava fresco nas emoções, e contando, e depois escreveram. Mas os judeus creram, gente. Apesar de tantas provas, e mesmo depois de escrito, depois de um certo tempo, eles creram? A grande maioria não. Olha só. Os judeus aguardavam um rei, um messias político para libertá-los da opressão dos romanos. Talvez um guerreiro como Davi, que lutaria e exterminaria seus inimigos por oprimirem o povo de Deus, lhes impondo um governo violento e impostos injustos. Não reconheceram o Messias que veio como um simples filho de carpinteiro. Na verdade, Jesus veio para libertar a todos, inclusive os romanos, da opressão do pecado. Ou seja, quando lia-se lá no Antigo Testamento que viria o rei, o Salvador, e ele vai governar para sempre, e ele vai nos libertar da opressão, não é? Então entendia-se que seria uma vinda só de Jesus. Quando ele viesse, quando o Messias viesse, ele já viria para transformar tudo, destruir os opressores, os inimigos, mas nós hoje sabemos que Jesus veio para colocar o reino de Deus, para nos trazer o reino de Deus, mas que, de fato, a completude disso seria na sua segunda vinda. Então, eles aguardavam, olha só, eu penso assim, o que nós observamos nos evangelhos e em todas as escrituras que nós lemos a respeito, todas as literaturas a respeito da história. Tinham judeus de um coração verdadeiro, realmente esperando pelo Messias. Ele não reconheceu, porque nas profecias, em determinadas partes, fala que ele viria para resolver tudo, inclusive essa opressão, a maldade, o sofrimento do povo judeu, porque ora eram oprimidos por egípcios, ora por sírios e agora pelos romanos. Então, quando o Salvador vier, vai nos libertar. Outra parte, já os religiosos, né, aqueles falsos, os hipócritas, eles não esperavam Messias nenhum, porque eles estavam muito bem obrigados, então não foi conveniente esse Jesus que veio. Não era conveniente, não, eles não queriam reconhecer Jesus. De fato, eles não tinham a intenção, porque não era conveniente para eles reconhecer que aquele homem era Jesus, o Filho de Deus. Certo? Olha só, os judeus religiosos, eles olharam com indiferença para os detalhes das profecias. Vamos ler lá esse detalhe em Zacarias 9, 9, 10? O que foi que eles não se atentaram? Que fato foi esse? Que eles não quiseram reconhecer Jesus como Messias, porque ele não poderia ter vindo como simples filho de carpinteiro. Não é isso que está escrito nas Escrituras? Será que é? Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, está montado num jumentinho, filho de jumento. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vijam a paz. O seu reino irá de um mar ao outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Se a gente ler só esse versículo, dá a entender, ele vem destruir tudo, ele já vem mudar tudo, toda a maldade vai acabar, mas ele vem humilde no jumentinho, não é confuso? Mas aí, se você ler toda a Escritura, ele vai dar todo o panorama completo de como Jesus vai vir. Mas ali está dizendo que ele veio humilde no jumentinho. Se eles realmente quisessem Jesus e observassem as Escrituras, não só esse versículo, mas toda a Escritura, eles iam identificar o Filho de Deus. Mas aqueles que não creram nele, eles não aguardavam por ele. Eles não queriam Jesus, de fato. Eles queriam se manter nos seus postos de poder, de honra, certo? E de glória. Aqueles que mataram Jesus, que foram os religiosos. Mas os pecadores conheceram ou não conheceram? Aos pecadores foi revelado que era Jesus. Porque isso é revelação. É revelação. Jesus Cristo é revelação, não é intelecto. Porque eu ouvi falar de Jesus durante toda a minha infância e adolescência. Mas só quando ele quis se revelar a mim, que alguém falou de Jesus para mim, quando eu tinha uns 18 anos, é que eu ouvi verdadeiramente. Porque ele me foi revelado. Ele me foi revelado, eu identifiquei, esse é o Filho de Deus. Eu agora sou dele, eu pertenço a ele, minha vida mudou. Características particulares de Mateus. Olha lá, gente, judeuzinho, que bonitinho.
O evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Como a gente já falou aqui várias vezes, Mateus era judeu, escreveu para os judeus, foi colocado como o primeiro livro do Novo Testamento, porque é o que mais cita o Antigo Testamento. Então, Mateus, a intenção dele era mostrar, olha aqui, gente, está vendo aqui? Olha aqui. Está vendo aqui o que estava escrito? Olha aqui o que ele fez. Está vendo aqui o que falaram sobre ele? Olha aqui quem ele é. Olha, para o Filho de Deus é o Messias, não tem como, foi revelado para Mateus. E é isso que ele queria mostrar para o seu povo. Olhem e vejam, ele é o Messias prometido, que nós aguardávamos, ansiosos. Então ele é o que mais cita o Antigo Testamento. Outra coisa, um livro escrito de judeu para judeu não poderia ser diferente, é repleto de expressões messiânicas, como por exemplo, filho de Davi, entre outras expressões. E mais, grande uso de símbolos, números, termos e costumes judaicos, como de lavar as mãos antes de comer, sem qualquer nota explicativa. Então, quando você lê Mateus, ele não explica. Vamos ler lá, gente, o que eles falam lá em 15, 1 a 3, por favor. Porque eu quero que vocês observem um detalhe. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus... Só que eu pego. Tá bom aí. Então, assim, os fariseus estão lá. Por que os teus discípulos, Jesus, não estão lavando a mão antes de comer? Gente, isso era um ato de higiene? Porque Mateus não explica nada. Marcos explica, Mateus não explica, está falando para o povo dele. Mas isso daí não era um costume de higiene, lavar as mãos antes de comer, a gente faz isso, não faz? Mas era uma forma religiosa, né? Era um ritual religioso de purificação. Então era pecado não lavar a mão antes de comer, tá bom? E Mateus não explica, ele simplesmente menciona que eles estavam criticando os discípulos de Jesus, mas ele não explica, porque ele estava falando para o seu próprio povo. É uma característica de Mateus. Já os outros explicam. Determinados costumes, palavras, termos, os outros explicam. Vamos lá. Uma curiosidade, gente, está vendo ali uns judeus bem tradicional, ortodoxo? Eu não sei tudo sobre os judeus não, mas aquele chapéuzinho, não esse aí, o outro é o kippá, né? Se eu errar alguma coisa, me fala. Aí o chalezinho, talit, e esse aí não tem não, mas no chale tem a franjinha, que é o tzitzit. Essa franjinha é para lembrar todos aqueles 613 mandamentos. Então tem 613 franjinhas assim, e ele usa isso daí. E aí eu quero ter uma pergunta para vocês, uma curiosidade. A barba do judeu ortodoxo, aquele mais conservador, e essa franjinha protegendo assim as têmporas, que não, eles não cortam, tá vendo ali que engraçadinho ali embaixo? E fazem cachinhos. Por que, gente, que eles não cortavam a barba e nem esse cabelinho aqui que protege as têmporas? Vocês sabem? Hã? Não, é porque eles seguiam a risca, né? A letra. E aí o que fala lá em Levítico? Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Eles seguem até hoje. Jesus já veio, nós estamos na nova aliança, mas eles estão lá ainda esperando Jesus e estão fazendo exatamente tudo isso que está na lei. Inclusive não aparar a barba e manter aqui o cabelinho que protege as têmporas. Né? Você tá feio, né? Hã? Isso. Características particulares, vamos lá. Ele dá ênfase à superioridade do ensino de Jesus sobre a antiga lei, mostrando como um grande mestre aprovado por Deus. Jesus veio abolir a lei? Ele veio para torná-la completa. Ele é a completude da lei, não é? Por que a gente não continua sacrificando animais? Porque ele veio ser o último sacrifício, o último cordeiro. Então Jesus não veio abolir a lei, ele veio torná-la plena, completa. E ele é superior à lei, ele é a completude da lei. É a completude da lei. Gente, olha só, Mateus, ele usa em todo o seu evangelho o termo, quando ele quer falar do reino, ele fala reino dos céus e não reino de Deus.
Lucas e Marcos falam o reino de Deus, perto está o reino de Deus. Mas Mateus não fala reino de Deus, fala reino dos céus. Por quê? Um judeu, escreveu para judeus. Por que vocês acham? Para que ele escreveu o reino do céu sempre. Não foi por um acaso, uma forma de falar diferente dos outros. Quer falar? Pode falar, Pietra. Muito bem. Eles extremamente religiosos, ao pé da letra, não queriam ofender ele. Não que o Mateus ainda cresça nisso, mas ele não queria ofender os seus leitores. Então, ele queria conquistar seus leitores, não ofender, entendeu? Então, ele tomou todo esse cuidado. Então, ele falava reino dos céus e não reino de Deus. Até hoje, no inglês, tem algo semelhante. Deus é God. E quando eles querem referir assim vulgarmente no cotidiano, eles falam Gosh, my gosh, oh my gosh, é verdade. Oh my gosh, é verdade. Mateus demonstra a autoridade de Cristo ao relatar seus milagres de cura, expulsão de demônios e até a ressurreição de mortos. Como eu disse, Mateus mostrava, olha aqui, gente, olha lá, olha aqui o que esse homem está fazendo, olha os milagres, olha esses sinais e maravilhas, ele é o Messias, acordem, ele é o Messias. Então ele deixa bem claro em seus textos que Jesus não tem como ele não ser o prometido Messias, porque homem nenhum seria capaz de fazer tantos sinais e maravilhas e milagres como este homem. Então, a intenção de Mateus sempre mostrando para os seus a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. Olha assim uma curiosidade. A palavra grega, eclésia, geralmente traduzida por igreja, ela não aparece em nenhum dos outros evangelhos, somente em Mateus. Onde aparece uma vez em Mateus 16, 18 e duas vezes em Mateus 18, 17. Só uma curiosidade. E, por falar em eclésia, só para a gente lembrar, é uma palavra grega para assembleia ou reunião, derivado do verbo ekalein, formado por ek, que é para fora, e kalein, que é chamar, clamar. Ou seja, igreja é uma reunião de pessoas chamadas para fora, para sair das quatro paredes e fazer diferença onde está. Só para a gente lembrar. Olha só, como eu sempre tenho repetido, Mateus escreveu porque ele queria provar para os judeus que Jesus era o Messias. Então ele repete muito, para que se cumprisse o que fora dito. Olha lá, Mateus 1, 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Mateus 2, 15, e até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito. Mateus 2, 23, chegou e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito. Mateus 4, 14, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Mateus 8, 17, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Olha lá, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Exatamente, ele repete muito isso porque ele quer realmente mostrar que ele não está tirando nada da cabeça dele. Ele quer que o Mateus, que os judeus, eles analisem as escrituras e que eles observem o Filho de Deus. Eles observem aquele homem que esteve ali, provavelmente depois que Jesus morreu e ressuscitou, que eles observassem, porque depois que o Espírito Santo veio, deu-lhes a condição de se revelar às pessoas, de entenderem, de ter o entendimento através do Espírito Santo que ele de fato era o Filho de Deus. Olha a profecia e o cumprimento, Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E o cumprimento, Mateus 1, 22, 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Gente, Mateus, o que é exclusivo de Mateus? O que não tem em nenhum dos outros evangelhos sinóticos? Vamos lá. Primeiro, convites aos cansados e sobrecarregados. Como é que está lá na Bíblia? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só em Mateus, nos outros não tem, tá? Parábolas do joio entre o trigo, do tesouro, da pérola, da rede. Isso é exclusivo em Mateus, lá em capítulo 13, versículo 24 ao 30 e do 36 ao 52.
Também lá, o imposto do templo, em Mateus 17, também só exclusivo de Mateus. Parábolas do credor incompassivo, aquela história lá em Mateus 18, dos trabalhadores na vinha, dos filhos desiguais, Mateus 21, das 10 virgens, dos talentos e do julgamento do mundo. Querem que eu espere um pouquinho para vocês anotarem? Tá. Anotem o que é exclusivo de Mateus. E relato também sobre os guardas do sepulcro, Mateus 27. Todo esse conteúdo, se você for procurar em Lucas, em Marcos, vocês não vão encontrar, porque é exclusivo de Mateus. E eu amo, porque é muito forte para mim a mensagem da parábola das 10 virgens. E nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Posso passar? Eu vou tentar deixar uns minutinhos, tá? No final, aí alguma coisa que vocês não conseguiram anotar, tira foto do slide, e aí no finalzinho vocês dão uma complementadinha na folha e me entrega. Isso, aí para dar uma agilizada, para a gente conseguir terminar em tempo. Apesar de que eu acho que tem bastante tempo ainda. A parábola das 10 virgens. Eu coloquei aqui os pontos importantes para a gente observar, porque é uma mensagem poderosa para nós essa parábola. Presta atenção, gente. Então o reino dos céus, olha lá, reino dos céus. Será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lamparinas, saíram para encontrar com o noivo. Quantas virgens? 10 virgens. Estavam esperando quem? Se elas estavam esperando o noivo, elas eram as noivas. E quem é o noivo, gente? Jesus Cristo. E a noiva? A igreja. 5 delas. 5 é quantos por cento? Metade, 50%. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Em algumas versões, insensatas e sensatas, nécias. Em algumas versões, sem juízo, ajuizadas e sem juízo. Então, a metade eram imprudentes e a metade prudentes. Somente as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vazias. A metade levou óleo. E o que simboliza o óleo, vocês sabem? Espírito Santo de Deus. A metade tinha o Espírito Santo de Deus. Olha, gente, os fatos importantes para a gente observar. Todas eram noivas? Todas eram conhecidas como igreja? Andavam juntas? Todas tinham o Espírito Santo? Como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e dormiram. O noivo demorou? Jesus está demorando? Tem gente que não está esperando mais. Todas ficaram sonolentas. Presta atenção nisso, gente. É uma mensagem para nós. Todas. Jesus demorou demais, o noivo demorou. Então é uma observação para nós. Ele já sabia que isso ia acontecer. No nosso tempo e daqui em diante não vai ser diferente. Então nós devemos observar que Jesus demora, e aí o que o mundo está fazendo? O mundo está ficando cada vez mais interessante, não é? Cada vez mais tecnológico, muito mais informações na palma das nossas mãos, muitas distrações, muita coisa fantástica. A Bíblia está ficando um pouco obsoleta, não está? Estão querendo atualizar. E é exatamente isso que ele falou que aconteceria, porque todos adormeceram, porque demorou demais. E olha lá, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. As prudentes estavam ficando sem óleo e pediram às prudentes que não puderam emprestar. Então elas foram comprar o óleo. E o noivo? Elas estavam esperando? Presta atenção. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa e fechou-se a porta. E aconteceu o quê? Vamos falar bem alto. E fechou-se a porta. Mais alto que é para entrar no nosso coração. E fechou-se a porta. E as imprudentes? Elas não estavam esperando. Mais tarde chegaram os imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: vocês chegaram atrasadas. Daqui a pouco abre de novo. Foi isso? Espera aí, vou abrir. O que ele falou, gente? Você já imaginou?
A noiva está junto com todas as noivas. Ela está vestida de igreja. Ela é a igreja, ela está junto com a igreja. Ela acha que está esperando, mas ele nem me conhece. Então ele disse, eu não as conheço. Eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Quando Jesus chegar, que ele encontre o óleo do Espírito Santo em nós. Porque quem não tiver o Espírito Santo só tem vestimenta de noiva. Só está no lugar da noiva, mas não é noiva. Leia, agora pelo amor de Deus, eu quero saber se eu tenho óleo. Porque você está falando que quem não tiver óleo não vai entrar para a festa. Não vai entrar para a glória com Jesus. E se eu não tiver óleo? Leia, eu quero óleo. Como é que eu sei se eu tenho óleo? Como é que eu pego óleo? Gente, se o Espírito Santo de Deus, se você já creu no Senhor Jesus e já confessou com a sua boca, Romanos 10, 9 e 10 diz, aquele que crê com seu coração e confessar com a sua boca será... Se você fez isso, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. Ele trouxe transformação para a sua vida? Se trouxe, o Espírito Santo está habitando em você. Se não mudou em nada na nossa vida, provavelmente eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho religião, eu tenho costume de estar junto com a noiva, mas eu não sou noiva. Então é para a gente observar. É para a gente buscar, estar atentos, para não sermos enganados. Porque nos fins dos tempos, a Bíblia fala que até os escolhidos serão enganados. Até os escolhidos. Mateus, agora chegou uma pergunta valendo um pontinho extra, tá? Não é dividindo e somando, é extra, é a mais. Eu vou fazer assim. Quando a pergunta aparecer, quem levantar a mão primeiro, aí eu vou identificar quem levantou, vai responder. Aí você já vai anotar na sua folha aí, ganhei um ponto com a primeira pergunta, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o único milagre realizado por Jesus e relatado nos 4 evangelhos? Quem levanta a mão? Arrisca, gente. Não. 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 Multiplicação? A primeira multiplicação, eu vou deixar valer porque você acertou o milagre. A primeira multiplicação dos pães é o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Para não esquecer, a primeira multiplicação dos pães é o único, tá? Só esse que foi relatado em todos os 4 evangelhos. Anota aí na sua folhinha, Ana. Um ponto da pergunta do único milagre relatado nos 4 evangelhos. Anota bem visível para eu lembrar de colocar o ponto para você. Olha só a genealogia, para a gente observar mais uma vez a intenção de Mateus. A primeira coisa que ele escreveu, esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Percebe-se aí que ele queria mostrar a promessa abraâmica e a de Davi. Ele é aquilo que foi prometido. Então ele deixa bem claro, já começando, anunciando, e aí ele começa. Abraão, que foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, e aí vai, passou pelo rei Davi, e Davi continua, e aí ele vai e chega até o Messias. Porque a intenção dele é mostrar, porque o judeu tinha isso, né? Guardavam-se lá as genealogias por conta da pureza e tudo mais, e também para provar. Para provar legalmente que Jesus realmente é o Messias, é a promessa, é o cumprimento da promessa do descendente de Davi, que jamais sairia do trono, e da promessa abraâmica, né? Que Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Então, os judeus, né? O Mateus queria provar legalmente para os judeus que Jesus verdadeiramente era o Messias, herdeiro de Abraão e herdeiro de Davi, característica forte da intenção do nosso evangelista Mateus. Vamos lá. Em grego, a expressão Biblos Genésios significa registro das origens. O povo judeu, nos dias de Jesus, atribuía grande importância a registros genealógicos. Tais registros eram guardados pelo Sinédrio e utilizados como objetivo de manter a pureza da descendência. Mateus apresenta uma genealogia descendente, ao passo que Lucas uma genealogia ascendente. O que isso quer dizer? Mateus pega de Abraão lá do passado e vai falando que gerou, que chega em Jesus, certo?
Então, por isso é descendente, pega do passado e vem para o presente. Ao passo que Lucas pega do presente, ele começa de Jesus e vai para o passado. E pasmem, ele vai até onde? Gente, ele vai até Adão. Ele vai até o primeiro homem. E ele nem foi testemunho ocular, pelo amor de Deus. Não é fantástico? Gente, isso é fantástico, eu acho fantástico. Ele foi no primeiro homem. Isso é fantástico. Depois nós vamos estudar mais sobre isso, tá? Lá em Lucas. Mateus apresenta Jesus como judeu por excelência, pois além de ser descendente de Abraão com direito às promessas da aliança abraâmica, alguém abre lá, Gênesis 12, de 1 a 3. Ele era também descendente de Davi, com direito às promessas da aliança davídica. Alguém abre lá, por favor, 2 Samuel 7, de 15 a 16. Quem achou primeiro já leio. Uai, Jesus, então você é descendente de Abraão? Nós somos, gente. Somos descendentes de Abraão, nós somos parte dessa promessa. Lá, 2 Samuel 7, 15 a 16. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como eu retirei de Saul a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para que sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Gente, os descendentes de Davi são reis até hoje? Não, não é? Mas ele não estava falando dos descendentes de sangue de Davi, mas de Jesus. Jesus, espiritual, o rei dos reis, nosso eterno rei. E o trono dele é para sempre. O trono de Jesus é para sempre. Então era desse descendente. Então Mateus quis provar, quis mostrar. Olha lá, gente. Olha lá. O cumprimento dessa profecia. As profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher, Gênesis 3,15, da descendência de Abraão, Gênesis 22,18, da tribo de Judá, Gênesis 49,10, e da família de Davi, 2 Samuel, que nós lemos, 7, 12 e 13. Em Mateus, nós temos a genealogia de José, que seria a genealogia legal de Jesus, de acordo com o costume judaico. Porém, em Lucas, temos a genealogia da realeza, por meio de Maria. Quando nós estivermos falando do Evangelho de Lucas, vamos entrar mais nesses detalhes. E lá no finalzinho, na última aula, quando a gente for falar das aparentes incongruências, nós vamos falar o porquê de tamanha diferença dessa genealogia, tá? Não vamos entrar nisso agora, não. Sermão da Montanha. Gente, outra coisa muito importante que eu acho, assim, o Sermão da Montanha tem também outro evangelista, mas o Mateus ele é mais detalhista. Então, nesses capítulos aí de Mateus 5, 6 e 7, nós encontramos o maior conjunto de ensinamentos de Jesus. Gente, é sentar, ler, meditar, riscar, meditar de novo, porque são ensinamentos do próprio Cristo para nós e são profundos. Se você passar uma leitura rápida assim, você vai ver alguma coisa, mas se você meditar, esses ensinamentos de Jesus vão falar tanto para você, que a sua vida vai ser transformada. Você vai sentar, ler, meditar e orar, e o Espírito Santo vai revelar coisas grandiosas para você, porque é poderoso demais. São os ensinamentos do Filho de Deus direto para nós, sem interferência. Presta atenção, nós trouxemos alguns para meditar, mas depois, mais para frente. Vamos primeiro falar aqui. Esses capítulos de Mateus, conhecidos como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, reúnem o maior número de ensinamentos de Jesus. Lucas, ele também menciona as bem-aventuranças, porém não é chamado de Sermão do Monte, por um detalhe que a gente vai falar lá mais para frente, nas aparências e incongruências, tá? É conhecido como as bem-aventuranças somente. Vamos lá, meditar em alguns. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas.
Quem é espiritualmente pobre? Felizes os que são espiritualmente pobres? Não? É o quê? Todos somos ou não somos espiritualmente? Gente, o que é ser espiritualmente pobre? Hã? Espiritualmente pobre é saber que nós ainda estamos aqui habitando em um corpo carnal e pecador, não é? Temos o Espírito Santo? Temos. Mas é uma luta diária? A carne, ela converte? Não. Espiritualmente pobre é saber que somos dependentes de Deus espiritualmente. Somos completamente dependentes de Deus. E ali não está dizendo que felizes são os espiritualmente pobres, porque todos somos. Felizes são os que sabem. Felizes são os que têm noção de que são espiritualmente pobres. Por quê? Porque nós vamos buscar a nossa força na fonte correta, que é Deus. Isso quer dizer que então que a cada dia nós necessitamos ter mais de Deus para nos enriquecermos quando Ele voltar? Gente, é igual a comida do corpo. Se você parar de comer, o que vai acontecer com você? Você vai enfraquecer, sua imunidade vai ficar baixa e você vai definhar e definhar. A comida espiritual é a mesma coisa. Se eu pegar e eu decidir que no mês agora de agosto, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou meditar e eu vou ler 5 horas seguidas a Bíblia todos os dias, mas de setembro para frente eu achar que estou completamente abastecida e não ler, e não meditar, e não orar, e não buscar, e não jejuar, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer espiritualmente. E é rápido assim. Então, nós precisamos estar conectados com a videira. Nós precisamos estar alimentados todos os dias. É igualzinho o alimento espiritual, é igual a água que a gente bebe. Senão a gente morre de sede. Então, felizes os que sabem que são, porque todos somos. E quem sabe que é, faz o quê? Vai buscar. Vai buscar. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Gente, feliz é quem chora. Não é assim estranho? Feliz quem chora. Feliz quem chora. Se a pessoa está rindo, aquela ali não é feliz, não. Aquela ali vive rindo, não é feliz, não. Aí tem um chorando, uma pessoa feliz ali, é assim? Não é estranho? Feliz é quem chora? Gente, mas isso é muito profundo. É muito profundo. Porque tem como eu ser completamente feliz nesse mundo caído? Não tem. E o choro, esse choro aí é o choro pelas injustiças. É o choro pelas almas indo para o inferno. É o choro de sentir a dor que Deus sente. É esse choro. Tá? E é o choro da tristeza, é o choro da prova, é o choro do sofrimento também. Porque foi nos momentos mais difíceis da minha vida que eu mais me apeguei ao Senhor. Que eu mais busquei intensamente ao Senhor. Foi nos momentos de sofrimento e de choro que eu mais reconheci os meus próprios pecados. Que eu me vi mais claramente como uma pecadora miserável que eu sou. Então é no sofrimento que eu tenho a alegria de enxergar quem sou. E eu tenho a alegria de buscar na fonte, de buscar o óleo, de me alimentar com o óleo, com a presença. Então felizes realmente são os que choram. Porque quem ri só está rindo. Felizes os humildes ou mansos, pois receberão o que Deus tem prometido. Qual é o contrário de manso? Irado, bravo, não é? Gente, qual que é a característica de uma pessoa? Eu me perguntava para Deus, quando eu meditei nesse capítulo, nesse versículo, eu meditava por que manso e por que um bravo, um irado? E eu meditei, como é que eu faço para ser mansa? Eu quero não ter que me controlar, eu quero ser naturalmente mansa. E aí o que Jesus falou? O manso, ele foca nos seus deveres. E o outro, ele foca nos seus direitos. Ai daquele que me defraudarem algum direito meu. Esse é o irado. Ele é cheio de justiça própria. Então o manso, ele não foca, é meu direito. Você avançou, você me prejudicou. O manso, ele não está preocupado com isso. O manso está preocupado com seus deveres. Aqui eu tenho que amar o próximo. Aqui eu tenho que servir, porque o meu rei, ele foi servo. Então quem sou eu para ser alguma coisa? Então essa pessoa, ela é automaticamente mansa, porque ela não tem direito a nada, a não ser de servir. Você entendeu? É uma revelação que entra no nosso coração e que nos torna automaticamente parecidos com o nosso rei, Jesus, porque ele era manso e humilde. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois ele as deixará completamente satisfeitas. É justiça própria? Justiça de Deus.
Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Gente, eu aprendi que com a mesma medida que eu julgar, eu serei. Se eu exercer justiça ao pé da letra, como que será o meu julgamento? Justiça ao pé da letra. Se eu exercer misericórdia, como será o meu julgamento? Com muita misericórdia. Então essa é uma chave para a nossa vida. Para de apontar para o outro e julgar, vai cuidar da sua vida. É isso que Jesus fala para mim, eu estou falando para mim isso. Então assim, eu tenho que exercer misericórdia, porque da mesma forma que eu sou frágil, que eu peco, o outro peca também. Então você não fica falando mal não, vai orar e ama aquela pessoa. Pelo amor de Deus, família, se a gente se dividir, o que será de nós? Nós temos que amar. Tá vendo pecar? Ora pela pessoa, ama, vai e fala com ela, não fala para os outros não. E fala com amor, ora e jejua antes de falar. É assim que é família, é assim que é o reino de Deus. O resto disso não é reino não, é joio. Desculpa, Ira, amém? Mas aqui é Jesus virando as mesas, tá? O Espírito Santo de Deus. Brava. Ô Wagner, por favor, Wagner. Gente, eu transcrevi aqui esse trechinho de Hernandes Dias Lopes porque é fantástico. Presta atenção. Tira uma foto e medita depois também. Certamente, o discipulado implica o maior paradoxo da existência humana. Os valores de um discípulo estão invertidos. Ganhar é perder e perder é ganhar. O discípulo vive num mundo de ponta cabeça. Para ele, ser grande é ser servo de todos. Ser rico é ter a mão aberta para dar. Ser feliz é renunciar aos prazeres do mundo. Satanás promete glória, mas no fim ele entrega sofrimento. Cristo oferece uma cruz, mas no fim entrega uma coroa que conduz à glória. Não é verdade? Palmas, gente, para Jesus, palmas para esse texto. É lindo. A gente tem um tempinho ainda, quando eu estava meditando, eu lembrei de algo que o Senhor revelou para mim, para ministrar lá no resgate. E quando a gente vai ministrar no resgate, as pessoas que estão lá são os feridos, não é? Que estão precisando de um socorro. E aí o Senhor me trouxe uma palavra muito boa sobre os dois caminhos, o largo e o estreito, certo? O largo é a nossa própria vontade. Quando a gente escolhe o caminho largo, eu estou escolhendo o caminho da minha vontade. E o estreito é a vontade de Deus. E por que largo, gente? Porque muitos escolhem. Porque é aparentemente fácil. Não é? Aparentemente é muito fácil porque é largo. E o estreito, poucos escolhem. Quem fala isso? A própria Bíblia, olha lá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram pela porta larga. Por isso que ela é larga. E outra coisa, a porta larga, ela parece muito boa. Gente, ela tem aparência de boa, não se enganem. Satanás não vai vir feiozão de chifre, feio pegando fogo, não. Ele vai vir em forma de uma mulher muito bonita. Ele vai vir em forma de um homem muito bonito. Ele vai vir em forma de algo muito prazeroso, muito bonito, muito legal, muito atraente. Não se enganem. E olha só o engano, a porta larga ela parece boa, a estreita ela parece difícil. Mas aí, quando eu estava ministrando essa palavra, e aquelas pessoas feridas, você via nos seus olhares, e já chorando muitas vezes ali na ministração, eu perguntei, gente, agora tira uma dúvida aqui para mim, que eu tenho quase a impressão de que vocês andaram pela porta larga até aqui. E eu vou perguntar algo para ser uma chave na sua vida. E você responda com sinceridade, foi bom? Foi bom? E eles já balançavam a cabeça assim. É um engano tão grande, uma escravidão tão grande, tão cega, que mesmo aqui não é bom. Se você escolher a porta larga das suas próprias vontades, tem aparência de bom, mas você vai ver que não é bom, nem aqui. E o pior de tudo é que termina em morte. E a porta estreita termina em vida eterna. Então nós temos que vigiar, porque nem aqui é bom. É uma cilada tão doida, que engana tanto, mas está claro, está óbvio para nós que a porta estreita é a melhor. Ela é onde Jesus oferece uma cruz, mas a gente encontra o quê? Glória. Amém?
Olha lá, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Marcos 8:35. E para finalizar, Mateus, nos capítulos de 21 a 28, nós vamos encontrar reinos em conflito. Choque entre o reino de Deus e o reino da terra. Jesus versus pecadores? Não, Jesus versus religiosos. Jesus entra no templo, expulsa negociantes, derruba as mesas, acontece a última ceia, crucificação de Jesus, morte e ressurreição. E Mateus termina com a grande comissão. Jesus ressuscitado aparece aos 11 discípulos e dá uma ordem. Vamos ler? Mateus 28, a grande comissão. Mateus 28, de 19 a 20. Lê bem alto. Qual foi a última palavra de Jesus antes de subir aos céus para os seus discípulos? Gente, pega esse Mateus 28 aí, a grande comissão, passa um destaca-texto, põe seta, põe bloquinho de anotação, porque foi a última coisa que Jesus deixou para nós. É para ir e fazer o quê? E pregar o evangelho, e anunciar as boas novas, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele estará conosco. Amém? Amém. Terminamos a segunda aula, gente. Só para lembrar, entreguem suas anotações, coloca o nome, tá? Por favor, não esqueça do nome. E nós temos, lá, como eu prometi, sobrou alguns minutinhos, tá? Antes do café, que são as 10 horas, para vocês colocarem alguma coisa que não deu tempo de escrever, tá? Algumas últimas observações. Isso daí valerá no final como a nota. Oi. Esse? Tá, vou deixar aí então. Tá bom? Muito obrigada, gente. E até a próxima aula. Vou ficar aqui esperando receber, tá? Obrigada. Amém. Glória a Deus.